Muito bem, bom dia pessoal. Iniciando então um bate-papo de abertura aqui no site Leandro Stormer, 9h57 da manhã, com vocês, Vlad, Fábio Figueiredo, coisa de nome. Muito bem, bom dia pessoal. Tudo bem com os amigos? Espero que sim. Dia bonito aqui em Porto Alegre, quarta-feira, hoje é dia 2 de setembro. A gente começa então observando a situação do mercado. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, aparentemente está tudo certo, né? Som e imagem 100%, pessoal chegando na sala e ocupando seus lugares. Bom, índice futuro trabalhando então com leve alta de 0,35% no momento, dentro da congestão feita no dia de ontem. A gente pode observar uma faixa de resistência na zona dos 46.390 e uma faixa de suporte aí em 45.750. Esse é o range então do dia. Me chama a atenção o patamar de preços aonde o índice se encontra. Percebam, se a gente afasta o gráfico, a gente observa que ontem o mercado tocou a retração de 76,4%, é a retração exótica, né, que fica entre 100 e 61,8% da perna em questão. Essa retração estaria aqui então em rosa, né, onde o mercado segurou. Isso da perna mais curta. E ontem também tivemos o teste aqui da retração de 50% da perna mais longa, aqui em 45 mil e pouco. Foi ali que o mercado marcou fundo, né, e segurou tanto na sexta, na segunda-feira quanto ontem, tá? Ontem, melhor dizendo, tá? Se a gente coloca um gráfico de 60 minutos, a gente está tendo aí a primeira hora do dia sendo formada com um martelo, né, um candle comprador em cima dessa faixa de preço. Isso pode ser um argumento de compra, tá? Pode ser um argumento de compra. Mais ousado, é óbvio, seria uma tentativa de antecipação aí de um pivô de alta mais longo, né, que caso hoje o mercado marque um fundo nessa zona, começa a se desenhar. Lembrando que é importante não confundir expectativa de movimento que o mercado está fazendo de fato, né? Eu particularmente acredito que o mercado deve dar uma descansada aí nesse patamar de preço. Ué, mas por quê? Não tem nenhuma zona de suporte, não tem nada aqui no Ibovespa. Mas vejam o IFR. Ontem o IFR tocou, né, a linha de referência a sua LTB, que foi rompida, né, sendo tocada agora como suporte. Então a gente tem o Advanced Break Up pronto para ser acionado, né? O ideal é que hoje o mercado feche em alta, que esse CFR feche virado para cima. Aí sim existe já argumentos para se trabalhar uma antecipação de um possível pivô de alta. Falando em pivô de alta, no diário ele só acontece acima de 48.050 pontos. No intraday, essas avaliações são um tanto quanto subjetivas e não agregam muito valor dentro do modelo que a gente opera. Afinal de contas, o mercado abriu em gap de alta, passou para baixo da linha d'água, passou para cima da linha d'água, configurou então aquilo que a gente desenha de uma maneira mais objetiva como o dia Search and Destroy. Então, pelo menos dentro do método Leandro, já não há um cenário tão propício para day trades no índice futuro. Tá? É um pregão em que não busquemos operações. É claro que aquela congestão que a gente desenhou pode ser operada, mas aí já é dentro de uma abordagem mais freestyle. Tá? Nos 60 minutos, quem segue a filosofia do Dunningham, né, percebe que a média está virada para baixo, portanto, somente Dunninghams de baixa poderiam ser assumidos, e no momento isso não acontece. A gente precisa de máximas e mínimas menores. O senhor dólar renovando suas máximas, né, hoje fez então tocou a faixa de 2,75. Lembro que essa zona de preços no chat do dia 20 e poucos ali de agosto, que a gente falou sobre o dólar, né? Colocamos, só um momentinho, pessoal. Só um momentinho.
desculpa, eu precisei atender uma ligação aqui, que era importante, tá? Então, de volta. Tá tudo ok? Tá tudo ok, perdão. Então, retomando, pessoal, desculpa, tive que atender uma ligação. Falava do dólar, né, que tinha renovado as máximas no dia de hoje. Fez aqueles movimentos alinhados com as projeções do Hangout, né? Aqui o alvo do triângulo simétrico. O mercado bateu ontem. O alvo da última perna de alta mais importante, projetada a partir do seu fundo, o mercado bateu ontem. E tem mais a extensão daquele pivô de alta de longo prazo, né? Primário, que deu início aqui. O alvo também na mesma zona de preço. É quase bruxaria, né? Olha só. Tanto a projeção de 261,8% do pivô de alta primário foi tocado hoje, quanto a extensão da última perna de alta também foi encontrada entre ontem e hoje, né? Ou seja, eu particularmente espero algum recesso dessa movimentação compradora do dólar. Nada que me motive a abrir venda. Eu apenas vou ficar atento nos sinais que o mercado venha a apresentar. Esse candle de hoje acontece fora das bandas. Está por hora fora das bandas, né? Tem uma distância de 5% da média. É uma distância curta para a gente buscar trades de retorno à média pelo modelo que a gente opera. Mas observaremos. No intraday, temos o dólar abrindo em gap de alta, testando a linha d'água como suporte, então por hora é um pregão operável. Acima da máxima do dia temos compra, abaixo da linha d'água, candle fechado, temos uma venda. Simples assim. Tá? Dando um giro rápido nas commodities, o milho, uau, buscou o objetivo, que era a faixa lá dos R$ 29,90 a R$ 30, foi inclusive mais, né? Foi buscar a máxima do ano. Quem tem média móvel de 9 como argumento de posição, segue com trade aberto, lá segue apontando para cima, uma linda operação aí vai se desenrolando. O boi gordo, mesma coisa, acordou feliz hoje, galopando para cima do 148, abre espaço para a busca do 152, que é o alvo do ombro cabeça ombro invertido que está acionado. Quem tem posição por média móvel de 9, reentrou ontem, né? Saiu na segunda, voltou ontem e o status então é comprador. Café em queda, sentindo a linha de referência. Eu inventei de começar a comentar o café de novo, né? Embora eu ache inútil, eu não opero café, a gente não incentiva que as pessoas operem café. Mas vamos dar uma olhadinha. Abaixo do suporte, a expectativa é de continuidade do movimento. Das operações que estão em aberto, há um trade, duas posições na realidade, em Marfrig, posição pelo rompimento em 26, depois em 28, no dia 28, né? Também risco assumido. E ontem foi dado venda de Banrisul. O papel perdeu o suporte, venda parcial, RP está em 7, stop 7,74. Tá? Então esse é o trade que foi dado ontem. E é isso. A gente pode iniciar agora a interação com o pessoal. Natura é a solicitação do Gustavo. Começamos então por essa questão. Temos Natura dentro de uma tendência indefinida, se a gente for levar o pé da letra, né? Fundos mais baixos, topos mais altos. Então o papel neutro trabalha dentro de um alargamento. As médias apontam para baixo, então dentro desse padrão de alargamento a gente tem um viés baixista. Ontem o mercado deixou um candle vendedor abaixo dessa mínima, que é um inside bar, né? Tá dentro da barra de segunda-feira. Abaixo da mínima, o esperado seria que o mercado retornasse lá para o suporte dado pela mínima do ano, ou até perca, né? Venha buscar eventualmente a linha de referência. Tá, então o status aqui é venda em Natura. O cenário fica mais comprador acima dos 24,25. Aí um pivô de alta se instala. Rompendo a máxima do dia, fecha o gap, diz o Obi-Wan. Acredito que o gap que ele está observando é o gap dado entre segunda e terça-feira, né? A linha d'água de ontem. Fechando acima da congestão, essa seria a expectativa, sim, Obi-Wan. Lembrando que pelo método Leandro não existiria operação por conta do relacionamento da abertura com
a linha d'água, né? O mercado abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo. Ok? Marco Polo é a solicitação da Inês. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico da Marco Polo. Pomo 4. Então aí na tela, o gráfico de Marco Polo, trabalhando dentro de um canal de baixa, testando aí a linha de tendência desse canal. Também, dentro do ponto de vista técnico, se a gente levar em consideração os topos e fundos, né? Fundos estão mais baixos, topos estão mais altos. Então é um alargamento que vai acontecendo. Marco Polo fica interessante acima de 2,20. Configura um pivô de alta. Abre uma simetria bem positiva. Então é um papel que vale a pena observar acima desse patamar. Percebam que no semanal é o acionamento da barra compradora aí da semana passada. Tínhamos uma divergência de alta, né? Fundos mais baixos no preço, fundos mais altos no indicador, então a divergência se aciona. É lá que eu estou observando a Marco Polo, um indivíduo um pouco mais ousado, já está aí antecipando posição agora, né? Ontem tivemos um golfo de alta que teve a máxima superada, daria para trabalhar um trade mais ousado com stop abaixo da mínima de ontem. Mas aí seria uma tentativa de buscar a reversão desse movimento e não entrar na reversão em si. Ioda pede avaliação de GGBR, GGBR4, outro papel que saiu de tendência de baixa ontem, né? Fez um fundo acima do fundo anterior. Hoje, aparentemente, está querendo montar um pivôzinho de alta, tá aí o zigue-zague ascendente, isso se chama pivô de alta. Porém, esse pivô de alta acontece contra a média, né? O ideal seria que o mercado puxasse para cima hoje o suficiente para fazer com que a média de móvel de 21 virasse para cima. Ela validaria a formação desse pivô. Tá? Embora, tecnicamente, se olhamos para o lado esquerdo do gráfico, a resistência que a gente observa fica lá na faixa dos 6,40. Né? Um antigo fundo, que já foi testado como resistência. Então é para lá que a gente deve observar a Gerdau seguir. Se a média móvel de 21 virar para cima hoje, até um setup 1 aí pode gerar trade. Certo? E a Gerdau no semanal já acionou a barra da semana passada. Tínhamos alguma divergência, alguma coisa nesse sentido? Não era uma divergência, né? Era só o teste do FR numa zona de sobrevenda importante, né? A mínima do FR aí dos últimos 8 anos praticamente. Interessante, né? Olha aqui, bonitinho. Esse é o gráfico semanal da Gerdau. Tá? Então essa é a avaliação do papel. No final do dia, então, pode gerar trade para positions mais ousados que querem buscar uma entrada por reversão, até teria um argumento aí no papel. Aquele Advanced Breakup que você avaliou no Ibovespa deve estar presente em YouTube também, estacionando da superação da máxima de hoje, diz o eTrader. Vamos dar uma olhadinha. Então tem aí o gráfico de YouTube. Eu vou olhar o gráfico ajustado de YouTube, tá? Aparentemente nós temos sim. Ó, aqui está o Advanced Breakup. O problema é que não está tão bonito, né? Olha, o mercado rompeu a linha de referência e voltou para baixo. Então aqui ficou um pouquinho confuso, né? Não ficou como o livro pediria. Não daria para a gente colocar num livro de análise técnica esse exemplo aqui de YouTube, certo? Não está tão redondinho assim não, eTrader. Vamos ver o IFNC. IFNC também, ó, ainda não acionou. Tá? Então o Ibovespa tá redondo. A Petro, se eu não me engano, tinha. A Petro sim, ó. Olha aí. Então a Petro já acionou. Vale também acionou. Vale acionou há décadas atrás, né? Então esses são exemplos mais importantes. Vale Petrobras tem o Advanced Break Up já acionado. A Vale acionou aqui na abertura do dia 27. Tá?
Lembrando que no semanal ela segue dentro desse alargamento. Está bem próximo de acionar entrada aí pelo semanal, né? Para quem está buscando reversão de vale. Legal. Ok. Hipermarcas, solicitação do Jorge. Então, hipermarcas no gráfico diário. Ontem buscou uma faixa de suporte, que é o fundinho anterior, dentro de uma forte tendência de baixa. É inequívoca essa tendência, tá? Quem é mais ousado poderia buscar a operação de compra dentro dessa tendência de baixa, caso o mercado superasse a máxima de ontem. Isso aqui seria um fundo reflexo, que o Busy defende e mostra no método dele, né? O objetivo desse movimento ficaria em 17,45, ok? O IFR de 14 parece desenhar uma divergência, é uma divergência fraca, né? Fundos no mesmo nível do preço e mais altos no indicador. E depende do estilo que o indivíduo opere, pode ser um argumento de entrada. Hipermarcas fica livre para altas acima do 17,45, né? Porque aí abre-se uma simetria bem potente. Aí teríamos um fundo duplo sendo acionado, né? Que é a simetria em W. O Stormer falou para mim aqui em relação a Grendene, fez um candle comprador no dia de ontem, está superando a máxima dele também. MPLU3 questionou o Alfredo. MPLU3, vamos dar uma olhadinha. Tem uma linha de referência aqui, se a gente forçar um pouquinho a barra. Vou interpretar que o mercado está ali testando a linha de referência desse alargamento, né? Embora suporte a gente pode validar somente aqui na faixa dos 35, 34 e 85, onde nós temos LTA inclusive. Tá? Não vejo muito o que se fazer. Lembra uma tática de guerrilha aqui, né? O mercado abriu em gap de baixa e violou a linha d'água. O problema é que essa barra não é a maior das últimas três, ou pelo menos visualmente não parece. De fato não é. Se levarmos em consideração os zigue-zagues, o último zigue-zague é descendente, a média aponta para baixo. Então, um papel que estaria em processo de mudança de tendência, né? Saindo aí de uma tendência de alta mais longa para entrar numa tendência de baixa. Mas não está muito claro. Não está muito claro, né? Essa linha de referência aqui pode sustentar os preços. Isso aqui ser um grande alargamento reto, né? O mercado voltaria lá para os 42. E o acionamento desses 42 seria até mesmo um momento topo histórico aqui no gráfico ajustado, né? Olha como o gráfico muda, né? No não ajustado a gente tem o papel em cima de uma zona de suporte. Uau! Embraer é a solicitação de o quê? Bertassi. Então tá lá. Embraer. Esse papel tá meio bagunçado, né? Concordam comigo? Ou só eu que tô vendo uma zona aqui nesse gráfico? É ou não é? Tá meio bagunçado, né? O máximo que eu consigo ver é o papel respeitando esse canal aí de baixa que, olha, aqui o mercado estragou um pouquinho, tá meio forçada a barra também, né? Não vejo muito o que fazer em Embraer no momento, não no gráfico diário, Bertazzi. Tá? Aparentemente, esse ativo perdeu uma LTA de prazo mais longo, tá? E quem parece guiar os preços seria esse canal de baixa que aí se desenrola. Tá? Eu prefiro ficar de fora e olhar o que o mercado vai fazer. No momento eu não vejo nada muito limpo a ser feito em Embraer.
Vamos dar uma olhadinha nas aberturas, como é que o mercado está abrindo. Então a gente tem aí a Goal subindo bem, quase 5%, fazendo o mesmo caminho da GGBR, né? Trabalhando para um pivô de alta. O ideal seria o mercado fechar acima do topinho anterior, fechar também acima desses 3,30 aqui. Aí se abriria uma simetria interessante. O volume projetado por hora está na média. É um papel que vale até a pena observar para day trade. No semanal é outro papel que está acionando fundo nesse prazo. Tá, eu particularmente prefiro a GGBR. Está mais forte, né? Não é à toa que ela está subindo 8. A Goal está subindo só 4,5. Cuidado com operações de long and short em Goal e GGBRs. Apesar de serem papéis da mesma empresa, não são pares operáveis dentro dessa abordagem. Vale 3 também forte, hoje subindo aí 4 e pouco por cento. Acima dos 18,40 também abre um pivô de alta no diário. Então, em meio aí ao desespero das pessoas, a gente está vendo papéis aí formando, querendo formar sinais de reversão, né? Vale 3 também muito próximo de acionar o candle da semana passada. Vale 5 está ali, em cima do laço, para acionar. BRAP também está ali para acionar a base da semana passada. Na verdade, já acionou, né? Então, o setor de siderurgia aí ganhando certa força. JBSS, isso é um pivô de alta. Então, tá aí, pivôzinho de alta sendo acionado. Óbvio que confirma no final do dia, mas por hora quem está mandando nesse movimento seriam os players do gráfico semanal, né? O mercado segurou então aqui em cima dessa LTA, está superando a máxima da semana passada, abrindo espaço eventualmente para uma ótica de prazo maior lá para o retorno para a faixa dos 17,30, 17 reais. No diário, isso aqui pode ser argumento de swing trade. Pelo método que a gente opera não, porque a média já está virada para baixo, né? Se ela virar para cima, até dá para estudar. A próxima resistência ficaria em 15,75 no diário. Um papel que vale a pena monitorar para hoje, tá? Vale a pena monitorar. Que mais? Vamos ver a Petrobras? Dá uma olhadinha na abertura da Petro. Petro está quietinha, subindo 1,5%, né? Outro papel, não, a Petro ainda não fez fundo acima do fundo anterior, não. No diário, deletem o que eu falei. Tá? Marfrig, respondendo bem às últimas posições efetuadas. Do ponto de vista negativo, nenhum papel fazendo um movimento gritante. E é isso. Tá? Mais uma olhadinha no índice futuro. Está querendo sair da congestão aí do dia de ontem. Conseguindo fazer isso. O gap, a linha d'água de ontem, né? Deve ser fechada em 40, deve ser tocada em 46.880. E o dólar testou 2 vezes a linha d'água como suporte, isso potencializa ela como tal patamar. Se fechar abaixo desse ponto, uma venda bem importante acontece, porque todo mundo que montou posição aqui se frustra e aí um movimento rápido deve acontecer. Tá? Acima da máxima do dia tem trade também. Então, a princípio, o setor de siderurgia é o que a gente vai monitorar mais de perto aí, junto com a Vale 5. Vale 3 também, né? Legal, é isso, pessoal. Me despeço então, desejo um bom pregão a todos. Daqui uns 45 minutos a gente está no LS Live. Um abraço a todos.